Fala galera, nós vamos fazer meio que um veredito sobre o filme Bingo, O Rei das Manhãs. É um filme que acabou de estrear no cinema, filme brasileiro, que tem Vladimir Brito no papel principal e que conta a história do primeiro Bozo. E é interessante porque algumas pessoas não estão fazendo associação entre Bingo e Bozo, mas por uma questão de direitos autorais eles não puderam usar o nome, né, do palhaço, e aí acabou se tornando Bingo. Na verdade, o filme é baseado na história real do Arlindo Barreto. Isso. O Arlindo Barreto, ele hoje é pastor, e é interessante porque lá na Comic Con Experience em Recife, quando a gente tava lá, a gente assistiu um painel, né, Isso. onde o Érico Borgo ele entrevista o próprio Vladimir Brito, né? A gente tava lá, viu a entrevista ao vivo, viu algumas cenas e despertou a nossa curiosidade. Na verdade é algo que já chama atenção, porque é o Bozo, né? Isso. Década de 80, década que a gente viveu a nossa infância, então chamou a curiosidade e a gente foi ao cinema assistir o filme, né? Exatamente, e pra gente como Liga Teológica é até algo relevante falar sobre isso, porque há outras pessoas falando sobre o filme. É verdade. Tanto a crítica especializada, né, fazendo uma crítica mais sobre o filme em si, mas também alguns cristãos que estão hoje na mídia, que estão hoje no YouTube, tem falado sobre o Bingo, e a gente queria falar também, omitir a nossa opinião, aquilo que nós achamos acerca desse filme, né? Inclusive, na internet você vê em alguns sites, algumas reportagens, o próprio Arlindo Barreto, que faz uma participação no filme. Isso. Você vê ele falando lá o que é verdade, o que é mentira no filme. Então a gente vai deixar até aqui embaixo o link para você poder dar uma olhada nisso e você se ambientar mais na questão do filme, na questão da vida do Arlindo Barreto. Exatamente. E na verdade a gente destacou aqui 3 pontos que a gente queria na verdade abordar acerca do filme, né? E a primeira deles, talvez seja a questão mais delicada, não sei, é a questão da nudez, né? Pois é, cara. Na verdade a gente viu que as cenas que se passaram lá, algumas delas realmente tem um contexto, como a cena inicial, que a gente não vai dizer aqui pra não soltar um spoilerzinho, mas sendo que não é um filme produzido para evangelizar. Isso não é o objetivo do filme, certo? Esse é um ponto interessante, né? Primeiro, a classificação do filme. É verdade. O filme ele é 16 anos, e a gente até conversou que ele poderia ser 18. É verdade. Né? Porque aparece essa questão de nudez, e é uma coisa que para alguns é realmente ofensivo, é realmente algo complicado de se ver, mas a gente tava falando que o Arlindo Barreto, ele viveu uma vida de muita promiscuidade. Verdade. Né? A vida dele era de perdição, como o filme representa. Isso é bem retratado, porque mostra toda a caminhada dele, como ele ganhou o papel e a forma como ele começa a lidar com isso, a dificuldade dele de ser o Bozo e não ser reconhecido por isso, porque ele não podia dizer que era o Bozo, isso é uma realidade. Então mostra realmente todo esse processo e como ele se afunda no mundo das drogas e da promiscuidade. E ele tá na área do entretenimento, então a gente sabe que essa área é uma área onde há muita promiscuidade mesmo, onde a questão da droga, do sexo é algo muito presente e muito banalizado, e o filme tenta mostrar isso. Na verdade, eu acho que o filme ele traz essa lição sim. Eu acho que o cara que vai ao cinema ele consegue ver a lição de como você pode se perder com a fama e não saber lidar nesse mundo artístico com as coisas. Mas havia uma sede pela fama, ele queria reconhecimento, ele queria luz. E uma boa lição do filme é justamente essa, que muitas vezes a gente se ocupa com as coisas que nos cercam, né? A gente tá ligado mais em ser bem sucedido, esquece família, esquece realmente as coisas que importam, né? Exatamente, e ele acaba afundando, indo para um abismo, a ponto às vezes até de quase perder a vida, se não a vida fisicamente, com certeza é o afastamento de Deus, que é algo muito claro. Agora um outro ponto interessante que a gente pode falar é sobre as atuações, né? O Vladimir Brito ele tá muito bem no papel, ele encarna muito bem o personagem, mas o que chama na verdade pra gente a atenção é outra personagem, né? Que é justamente a personagem interpretada pela Leandra Leal. Ela faz a esposa do Arlindo Barreto, né? Que na verdade na época era produtora lá do programa, e depois o Arlindo Barreto se converte através dela, ela trabalhava lá e eles ficavam. No filme a Leandra Leal faz a diretora, eles fazem isso pra dar uma glamourizada e tal, mas ela é retratada como uma cristã no filme, né? E esse é um ponto que foi polêmico na visão de algumas pessoas, porque ela é tratada como uma cristã evangélica no filme, inclusive com princípios bem firmados, no qual ela se coloca diante disso, inclusive porque o Arlindo, né, ele acaba tentando seduzi-la, e ela coloca muito firme isso, muito claro, que ela acredita no sexo dentro do casamento. Né? E ele acaba começando a tirar onda em vários momentos. Na verdade, assim, há muita desvalorização, né, da figura do cristão, brincadeiras que a gente até hoje sofre por conta da nossa fé, né? Na igreja, uma cena que passa a igreja lá, ela é retratada de uma forma bem caricata mesmo, estereotipada mesmo.
estereotipada. Mas é a visão que o mundo tem da gente. Pois é. Entra aquela questão, o próprio Arlindo Barreto falou que no filme tudo é verdade e tudo não é. Porque ele falou que muitas das coisas ali aconteceram, não como foram retratadas, e outras ele deu a liberdade criativa. E aqui é interessante isso, a gente imaginar que de certa forma isso mostra um pouco aquilo que é a visão do entretenimento, da mídia acerca dos cristãos, né? Representa a gente... Não. Muitas vezes é uma visão errada, uma visão distorcida, mas a gente sabe que é muitas vezes o que as pessoas pensam de nós e cabe a gente também passar uma imagem diferente acerca do que somos. Pois é, e eu acho que a Leandra Leal, a personagem dela nos representa assim, porque ela tem uma postura cristã firme, ela não é incoerente lá, então eu não vejo nenhuma crítica diretamente a ela. Mas aí o último ponto que a gente vai falar aqui é justamente... O problema maior do filme pra gente. Que é o problema maior do filme, que é a resolução do filme, né? A parte final do filme, quando ele tá ali afundado no mundo lá de drogas e tal, aí ele precisa sair daquilo, e na vida real a gente sabe que ele sai realmente através do processo de conversão, né? O Arlindo Barreto, ele é bem claro, ele é um cara que dá testemunhos, você pode ver vídeo dele no YouTube, ele tem um trabalho como palhaço, falando do evangelho, ele é um pastor hoje em dia, mas o filme ele omite isso, né? Na verdade ele tenta suprimir, mostra que houve uma mudança, mas na verdade parece que foi por conta dos Alcoólicos Anônimos. É muito rápido essa mudança, não fica claro, inclusive deixa até uma dúvida se ele realmente mudou, ou se ele só mudou de palco, se ele saiu dos palcos como palhaço na emissora para os palcos da igreja. Algumas pessoas podem até interpretar que ele usou o palco da igreja, mas eu pelo menos não entendi assim. Algumas pessoas e ao longo desses 25 anos, que é o tempo de conversão e de ministério que o Arlindo tem, isso. E usando inclusive a máscara do Bozo, né, a maquiagem para mostrar quem ele era, quem ele se transformou e o processo de conversão. Então o ponto que pra gente seria o ápice, a parte mais rica do filme, que infelizmente o filme não apresentou. E aqui é até importante que todos saibam, né, que o Arlindo é aquilo que foi apresentado, contudo, por encontrar Cristo, ele passou por uma transformação, algo que é possível para todos aqueles que passam a seguir a Cristo de verdade, né? Pois é, a conclusão que a gente chega é que é um bom filme, nós gostamos muito do filme, tecnicamente o filme é excelente, brasileiro, estão falando até em Oscar aí, acho até um pouco exagerado. É um bom filme, é um filme legal. Faltou pra gente esse elemento do final de mostrar a conversão dele, e até na legenda ali no final podia ter colocado que ele hoje é um pastor e tal, e não é colocado isso, né? Na verdade um pouco de omissão nesse final, e a gente sabe que de certa forma até às vezes intencional e também por não valorizar essas coisas, então é algo que a gente valoriza, é algo que fez falta pra gente como cristão, e é por isso que a gente tá gravando esse vídeo, né, pra registrar esse final que não teve no filme, mas que é válido que as pessoas saibam sobre o processo de conversão e a diferença que Cristo fez na vida dele, mas que também não dá pra jogar o filme no lixo por conta disso, né? Pois é. Você assistiu o Bingo? Concorda com a gente? Não concorda? O que você achou? Deixa aí nos comentários. Valeu, galera. Continua ligado na liga aí. Beijo, liga.